Nós temos aprendido até aqui, através desta mensagem, com base naquilo que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 4, versículo 17, que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Nós temos aprendido sobre as características da fé de Abraão. Temos aprendido que Abraão tinha uma fé sobrenatural. Por crer no Deus que vivifica os mortos, ele estava crendo em algo que nunca ele tinha ouvido falar, que nunca tinha acontecido, nunca tinha sido comunicado a ele. Que Abraão tinha realmente experiências gloriosas com Deus, que eram bases firmes, alicerces, pilares para que ele pudesse alicerçar a sua fé. As experiências pessoais com Deus era o fato de, embora já em idade avançada, como a própria Escritura afirma, o seu corpo já amortecido, o ventre de Sara igualmente já amortecido. No entanto, o Deus que vivifica os mortos tinha atuado na vida dele e de sua esposa para que eles pudessem gerar um filho. Na verdade, esta era a experiência que dava a Abraão a certeza de que realmente Deus ressuscita os mortos, ao ponto dele poder dizer aos seus servos, ao pé do monte, que ele e o seu filho Isaque iriam adorar a Deus e depois voltariam juntos. Nós temos aprendido, inclusive, que Abraão também alicerçava a sua fé em cima da promessa de Deus, da palavra específica: em Isaque será a tua descendência. E com relação a crer no Deus que chama à existência o que não existe como se já existisse, nós temos aprendido que era o fato de Deus ter mudado o seu nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai das multidões. Ele passou a ser chamado por Deus numa situação ou em um significado de algo que ainda não existia, mas que Deus tinha chamado à existência. E agora eu quero partir para a conclusão desta mensagem, falando sobre o fato de que nós somos filhos na fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Então temos que viver esta mesma fé. Nós não podemos olhar para as situações, para as circunstâncias e nos entregarmos a elas. Nesse ponto que há pouco eu falei, ou seja, na segunda parte desta mensagem, sobre o Deus que chama à existência o que não existe como se já existisse, eu citei o fato de que Abraão chegou a um ponto na sua vida que ele se apresenta quase como quem estava conformado com a situação. Eu estava conversando com a minha esposa e ela, que também é pregadora do Evangelho, ela sempre cita que Abraão estava se conformando que Eliezer seria o seu herdeiro, quando na verdade Deus já estava preparando Isaque. E que muitas vezes nós ficamos nos conformando com os Eliezer da vida, quando na verdade a promessa de Deus, aquilo que Deus prometeu, é algo extraordinariamente mais glorioso. Então é bom nós termos essa sensibilidade para estarmos sempre ouvindo aquilo que Deus vai nos falando através das pessoas de Deus com as quais nos relacionamos. Mas partindo para este momento da aplicação desta mensagem sobre o fato de que nós podemos e devemos viver a mesma fé que Abraão viveu, eu quero mostrar na palavra de Deus que nós somos filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Na verdade, pela fé em Jesus Cristo, ou seja, crendo firmemente que Jesus Cristo é o único Salvador, o único que pode salvar, aquele que deu a sua vida para perdoar os pecados, e aqueles que o recebem e o confessam como Senhor e Salvador se tornam salvos e, portanto, filhos de Deus. Por essa mesma fé em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, também nos dá
juntamente com ele, ou seja, com Jesus, com o Filho de Deus, todas as coisas. E nessas todas as coisas que nós herdamos em Cristo Jesus, pela salvação em Cristo Jesus, nós herdamos esta condição maravilhosa de sermos filhos de Abraão pela fé. Portanto, herdeiros, participantes de todas as bênçãos que Deus prometeu para Abraão e para a sua descendência. É interessante nós vermos, entendermos essa situação de podermos ser filhos de Abraão pela fé em Jesus. A palavra de Deus nos diz que Deus conversou com Abraão e fez-lhe uma promessa. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, nós encontramos a seguinte narrativa. Deus levando Abraão para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. E em Gênesis capítulo 22, versículos 17 e 18, está escrito: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Eu quero trazer uma explicação, um entendimento maravilhoso sobre esta promessa de Deus. No primeiro texto, no capítulo 15 de Gênesis, Deus se refere à descendência de Abraão como sendo comparada às estrelas do céu. Mas no capítulo 22, Deus fala que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Nós vemos que são dois elementos completamente diferentes, distintos e até separados, não é? Ou seja, a areia é terra, a areia é um tipo de terra, então é um elemento caracteristicamente da terra. Quando Deus fala para Abraão que os seus filhos seriam como a areia da praia do mar, está se referindo a uma descendência terrena de Abraão. Mas Deus fala também que a sua descendência, a descendência de Abraão, seria como as estrelas do céu. Ou seja, algo que não é da terra, uma descendência espiritual. Portanto, nós vemos que são duas descendências, ou uma descendência dividida em dois povos diferentes, ou em duas ilustrações diferentes. A primeira, quando se refere às estrelas do céu, está se referindo ao povo, aos filhos de Abraão pela fé, ou seja, os filhos espirituais de Abraão, que são os filhos gerados pela fé em Jesus Cristo. É a igreja de Deus, é o povo de Deus da nova aliança, os filhos da graça. Mas quando Deus se refere à descendência de Abraão como a areia da praia do mar, está se referindo ao povo de Israel. Portanto, nós vemos que os descendentes naturais de Abraão, aqueles que são descendentes aqui na terra, são os filhos de Israel, a nação de Israel. E os descendentes espirituais de Abraão é a igreja, a areia da praia do mar e as estrelas do céu. Tudo isso se cumpre em Jesus. Jesus Cristo, quando Jesus Cristo nasceu, ele foi, na verdade, aquele que cumpriu essa promessa de Deus nas duas formas, porque Jesus Cristo, ele era descendente de Abraão naturalmente. A Bíblia nos fala que a sua mãe terrena, né, uma vez que Jesus Cristo ele nasceu por obra do Espírito Santo, então não houve a participação de um homem, de um ser humano do sexo masculino, mas Jesus Cristo veio da descendência de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Dentre esses 12 filhos, um filho se chamou Judá, e da descendência de Judá, da linhagem de Judá, inclusive que dessa linhagem vem o rei Davi, e desta linhagem de Davi então nasce Jesus Cristo. Então Jesus Cristo
em Jesus Cristo se cumpre essa palavra de Deus, de que a descendência de Abraão seria como a areia da praia do mar, né? Ele, vamos dizer assim, nesse sentido era como um grão de areia, né? Um desses grãos de areia da praia, e a Bíblia também fala que na descendência de Abraão todos seriam abençoados. Então, em Jesus Cristo se cumpre isso, que ele mesmo, como ser humano, como descendente natural de Abraão, se tornou uma bênção, não somente para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. Mas em Jesus Cristo também se cumpre a promessa de Deus de que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Porque para ser descendente de Abraão, como as estrelas do céu, teria que ser filho espiritual, filho no sentido espiritual de Abraão. E foi assim que Jesus Cristo nasceu. Embora naturalmente como homem da descendência de Abraão aqui na carne, mas ele nasceu, foi gerado por obra do Espírito Santo. Então foi um filho também espiritual. Então em Jesus Cristo se cumpre plenamente esta promessa de Deus a Abraão. Os seus filhos, a sua descendência, seria como a areia da praia e como as estrelas do céu. Inclusive, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, nós lemos o que está escrito: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se tratando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Então, Jesus Cristo, nós podemos dizer que foi o primeiro filho espiritual de Abraão. Foi o primeiro filho de Abraão pela fé, né? Foi o primeiro filho na fé de Abraão. E aí, diz-nos a palavra de Deus que quem crê em Jesus Cristo, quem crê que Jesus Cristo é o único que pode salvar, e confessa Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, recebe a salvação. E a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, o que está escrito em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 7, 8, 9 e 14, nós lemos o seguinte: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho, as boas novas, a Abraão, dizendo: por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. E os versículos 9 e 14 nos diz assim: assim, os que são da fé são abençoados, juntamente com o crente Abraão, ou com Abraão, homem de fé. Versículo 14: isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegasse, ou melhor, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus está nos dizendo aqui que todos aqueles que creem em Jesus Cristo e pela fé recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se tornam automaticamente filhos de Abraão, por esta fé em Jesus, e abençoados com toda a bênção de Deus concedida a Abraão. Que coisa maravilhosa. Então, nós vemos por aqui que nós somos filhos na fé de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Agora, como devemos viver? O que significa isto? Ser filho na fé de Abraão, ou filho de Abraão pela fé. Como filhos de Abraão pela fé, nós temos que ter, ou na verdade nós temos, e temos que expressar, viver a mesma característica de fé de Abraão. Ou seja, Deus não precisa ficar explicando, insistindo, para que nós venhamos obedecer à palavra de Deus. Abraão não precisava de explicação. Simplesmente Deus falava, ou Deus prometia, ou Deus apontava a direção e Abraão obedecia. Nós temos que ter a mesma qualidade de fé do nosso pai na fé, Abraão. Ou seja, Abraão, ele tinha uma fé sobrenatural. Essa era a qualidade de fé de Abraão. Ele cria no inédito, naquilo que nunca nem ele, nem qualquer outra pessoa havia visto, experimentado, mas se Deus falou, ele cria, ele acreditava.
Era uma qualidade de fé de algo extraordinário, sobrenatural. Nós temos que ter a mesma intensidade de fé de Abraão. Qual era a intensidade de fé de Abraão? Uma fé ilimitada, uma fé sem reservas. Portanto, por exemplo, quando Deus falou, a partir de hoje, você não se chama mais Abrão, mas você se chama Abraão. Mesmo você não tendo ainda filhos, Abraão simplesmente não limitou a sua fé, não discutiu com Deus, ele simplesmente se entregou àquela palavra e àquela promessa que Deus estava lhe fazendo. Portanto, como filhos de Abraão pela fé, nós temos que viver a mesma intensidade de fé de Abraão. Como filhos de Abraão, nós precisamos crer em Deus como Abraão creu. João capítulo 8, versículo 39, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, versículo 39, está escrito: e responderam-lhe, nosso pai é Abraão. E disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Houve um momento que estava havendo um debate. Pessoas que iam até onde Jesus estava, simplesmente para contestar as palavras de Jesus, para tentar encontrar qualquer motivo, qualquer condição de refutar, de desqualificar as palavras de Jesus, portanto, para não obedecê-las, para não seguir e permitir fazer com que as pessoas também não seguissem. E aí nesse debate, que era constante desse grupo de pessoas com Jesus Cristo, chegou um momento que eles disseram para Jesus, o nosso pai é Abraão, nós somos filhos de Abraão. Olha que essa situação de ser filho de Abraão era algo assim honroso, era algo glorioso. Tanto que aqueles filhos naturais de Abraão reivindicavam esta posição, essa situação, como sendo algo muito especial que para eles devia ser respeitado por Jesus. Mas Jesus, falando no sentido espiritual, que é o mais importante, O mais importante não é ser filho de Abraão por ser descendente na carne, no sangue de Abraão, mas o mais importante é ser filho de Abraão espiritualmente falando. Então Jesus responde para aquelas pessoas, se sois filhos de Abraão, façam as mesmas obras de Abraão. Fazei as obras de Abraão. Fazer a obra de Deus, como Abraão fez, é crer em Deus. O que é fazer as mesmas obras de Abraão? É crer em Deus. Muitas pessoas às vezes pensam assim, que crer não é fazer, crer não é agir. Há uma grande diferença entre ter fé e crer. Olha o que está escrito em João, capítulo 6, versículo 28. Então lhe perguntaram a Jesus, o que faremos ou o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Versículo 29, Jesus responde, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Que coisa extraordinária. Obra é ação. Aquelas pessoas estavam perguntando para Jesus, como nós podemos agir para realizar a obra de Deus? Que ação, que obra nós temos que fazer para cumprir essa missão de realizar a obra de Deus? Aí Jesus disse, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Ou seja, a diferença que nós precisamos entender entre ter fé e crer. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, está escrito o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Há uma grande diferença entre ter fé em Deus e crer em Deus. Ter fé, na verdade, todo mundo tem. Na verdade, existem muitas formas de ter fé. Inclusive, a própria palavra de Deus, as escrituras sagradas, afirmam que Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Ter fé é algo que é natural até do ser humano. E à medida que a pessoa vai ouvindo, como a própria palavra também diz, que a fé vem pelo ouvir, ela vai crescendo nesse fato de ter fé.
Mas mesmo assim, muitas pessoas que dizem, eu tenho fé em Deus, essas pessoas não agem pela fé, não praticam obras, não fazem coisas, não tomam posições, não tomam atitudes por conta desta fé em Deus. Então, tomar atitudes por conta da fé é crer. Crer é verbo, e verbo denota ação. Eu coloquei assim, crer, ter fé é diferente de crer. Crer é verbo, crer é ação, crer é agir pela fé. Então, como filhos de Deus, nós precisamos imitar a Deus e obedecer às suas ordens. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, versículo 1, nós encontramos: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se pela fé em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, também pela fé em Jesus nós nos tornamos filhos espirituais de Abraão. Portanto, devemos fazer aquilo que Abraão fez. A primeira coisa é verdadeiramente crer em Deus. Nós devemos fazer, por exemplo, o que Abraão fez, de declarar as mesmas palavras e demonstrar o mesmo poder de Deus. Quando Deus falou para Abraão, em Isaque será a tua descendência, Abraão passou a crer. Quando Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho, que Deus ia ressuscitar Isaque dentre os mortos. Por quê? Porque Abraão creu na palavra de Deus e passou a declarar as mesmas palavras de Deus. Por isso que ele fala, para aquilo que ele entendeu da palavra, levou-o a compartilhar com seus servos. Fiquem aqui, eu e o moço iremos, e havendo adorado, voltaremos. Nós devemos falar as mesmas palavras que Deus fala, as mesmas palavras que Jesus falou, e demonstrar, não somente falar as palavras, mas demonstrar o mesmo poder. Mateus capítulo 10, versículo 7, Jesus declarou: e indo pregai, ou seja, falai o evangelho, dizendo, é chegado o reino dos céus. Olha o que Jesus fala mais: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Olha que coisa maravilhosa, como filhos de Deus e como filhos de Abraão pela fé em Jesus, nós temos o poder de falar as mesmas palavras de Deus e demonstrar o mesmo poder de Deus. Nós temos a capacidade e o poder de praticar as mesmas obras. Jesus Cristo disse, João capítulo 14, versículos 11, 12 e 13, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Como filhos na fé de Abraão, nós podemos e devemos fazer aquilo que ele fez. Como filhos de Deus, nós devemos imitar o nosso Pai Celestial. Por exemplo, chamar à existência o que não existe. Assim como Deus chamou o seu amigo Abrão de Abraão, pai das multidões, quando ele ainda não era pai de multidões, nós também temos em Cristo Jesus, como filhos de Deus, o poder de chamar à existência o que não existe. Nós vemos isto no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 4, quando está escrito, Deus dizendo para o profeta Ezequiel, então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouçam ou ouvi a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, Deus nos ensinando através desta visão do profeta Ezequiel, que nós em Cristo Jesus temos o poder de chamar à existência o que não existe, como se já existisse. No livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 10, está escrito, é lógico que eu quero deixar claro que é num contexto diferente, mas eu quero dar esta aplicação. Forjai espadas das vossas relhas e dos vossos arados, e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte.
Diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, em Cristo Jesus nós temos o poder de, mesmo diante da nossa fraqueza, em qualquer sentido que seja, dizermos, chamarmos à existência a força que não está visível naquele momento. Chamar à existência o que não existe como se já existisse. Diga o fraco, a pessoa que está em fraqueza, eu sou forte. É aquilo que nós lemos do apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 4, a partir do versículo 10. Ele diz assim, eu aprendi a estar contente, a estar bem em toda e qualquer situação, mesmo na fraqueza. Ele cita nesse contexto, no versículo 13 ele fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou seja, naquele que me faz forte. Nós vemos ainda no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 21, versículo 21, Jesus, porém, respondeu-lhes, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se até a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. Ou seja, chamar à existência o que não existe. Pela fé, tirar uma montanha do seu lugar e transportá-la para outro, eu creio que é lógico que é no sentido figurado, né? Mas é algo realmente que somente pela fé se pode experimentar e tornar isso uma realidade. Nós podemos e devemos, como filhos de Abraão pela fé em Jesus, viver plenamente a vida de fé. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 2, versículo 19, ele declara, porque eu, Paulo dizendo sobre si mesmo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa palavra de Paulo é extraordinária. Houve um tempo na vida do apóstolo Paulo que ele vivia um conflito. O conflito entre o seu espírito e a sua realidade humana, os limites humanos. Ele chegava ao ponto de dizer, o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero fazer, acabo sendo obrigado a realizar. E ele falava, miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo sujeito a esse poder da morte, a este corpo da morte? Vai chegar a esse ponto na vida dele, nas suas experiências com Deus, que ele declara, agora é Cristo que vive em mim. E mesmo ainda vivendo nesta carne, neste corpo mortal, eu vivo esta vida como a vida de fé, a vida pela fé em Cristo Jesus. E finalmente, como filhos de Deus em Jesus Cristo e como filhos de Abraão pela fé em Jesus Cristo, nós devemos viver uma vida de fé que agrade, que glorifique a Deus. Como está escrito, e eu repito esse texto que há pouco falei, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Vamos viver a vida de fé. Vamos crer que a nossa vida, as nossas decisões, as nossas obras, as nossas ações e atitudes sejam pela fé em Jesus. Viver a vida de quem crê, como nos diz a palavra de Deus, como foi o nosso pai espiritual, o crente Abraão. Eu quero deixar esta palavra como bênção de Deus para a tua vida. Você que crê em Jesus Cristo, viva essa vida de fé. E se você ainda não se entregou inteiramente a Jesus Cristo, se você ainda não abriu o seu coração e em oração declarou, Jesus Cristo, eu creio em Ti. Eu creio que Tu és o único que pode salvar. Faça isso neste momento. E ao fazer isto, você recebe a graça da salvação, o perdão dos pecados, se torna filho, filha de Deus. E aí passa a viver a vida gloriosa que Abraão um dia viveu. Passa a ter a graça e o privilégio de viver a mesma fé que um dia Abraão viveu, tornando-se filho, filha de Abraão pela fé em Jesus e herdeiro, herdeira de toda a bênção de Deus
prometida a Abraão e que se cumprem, todas essas bênçãos e essas promessas se cumprem em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe em o nome de Jesus. A minha oração é que esta palavra, nas suas três partes, né, se cumpra fielmente na minha e na tua vida e na vida de todos aqueles que são filhos, filhas de Deus e filhos, filhas de Abraão pela fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.